Daniel capítulo 6, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, que a Tua palavra nos dá direção para a evangelização, para as missões, para a vida familiar, para a sabedoria e também para a oração. Que o Teu Espírito Santo nos desperte nessa noite, para termos uma vida mais intensa, mais dedicada de oração, e assim desfrutarmos da dádiva da Tua presença e do agir e da direção do Teu Espírito Santo, calando os nossos corações. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quantos aqui estão na igreja, não na igreja do Anil, mas são cristãos, independente se aqui no Anil ou outra igreja, há 2 anos ou mais? Levante a mão. 2 anos ou mais. Levante mais alto, por favor. Quem está na igreja há mais de 2 anos. Então pode abaixar. Quem viu aí de trás, né, Diácono Giovanni, deu para ver que a maioria, bem expressiva, está na igreja há mais de 2 anos. E por que eu estou te perguntando isso? Porque se você está na igreja há 2 anos ou mais, ou até aqueles que estão há menos tempo, certamente você já deve ter ouvido sobre oração. Você já deve ter ouvido mensagens sobre oração, pregações sobre oração. Você está na nossa igreja, certamente você tem ouvido sobre oração, seja no culto de consagração, como tivemos ontem, seja nos cultos de terça-feira, que dedicamos um tempo maior à oração, seja nos cultos de domingo, seja na escola bíblica dominical. Ouvimos muito sobre oração. Talvez você tenha feito um curso, talvez você tenha sido ministrado por alguma pregação ou ouvido algo. Hoje, sem ter combinado nada com o diácono Zé Paulo, até porque ele já passou os louvores com antecedência, os cânticos que ele escolheu tinham muito a ver com a mensagem, falando: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo o que eu preciso para viver, como cantamos, quão grande é o meu Deus, músicas que falam de nós nos dedicarmos ao Senhor. Eis-me aqui na presença, também é uma música que, embora seja uma música mais de celebração, uma música que fala de você estar na presença do Senhor e de você crescer nisso. Se estou andando, vou correr, se eu correr, quero voar. Quer dizer, mostrando a intenção nossa de progredir no crescimento cristão e no conhecimento do Senhor. Então, possivelmente, todos nós aqui, com poucas exceções se existirem, não ouvimos algumas ou talvez muitas vezes sobre a importância da oração. Então, por que é tão difícil para a gente ter uma vida mais dedicada e intensa à oração? Por que, embora saibamos que precisamos orar, por que muitas vezes temos essa consciência, mesmo tendo um livro na Bíblia de oração, que é o Saltério, o livro dos Salmos,
mesmo a gente tendo orações não só nos Salmos, mas em muitos outros livros das Escrituras, por vezes é tão difícil nos dedicarmos mais à oração. Eu coloquei aqui 3 motivos que muitas vezes nos desviam da oração, e os 3 começam com D para ajudar, né, a forma didática de você memorizar. Distração, desânimo e desafios. Muitos se perdem da oração pela distração. Somos uma geração muito agitada. Esse carinha aqui pode trazer muitos benefícios, mas tem trazido muitos problemas também. As redes sociais têm nos ensinado a querer as coisas muito rápido. Tem até alguma coisa que algumas pessoas gostam de fazer, que é de acelerar o vídeo, já viu isso? Tem gente que vai ouvir um vídeo no YouTube e acelera, bota 1 vez e meia, 2 vezes. Se você faz isso, eu preciso te dar as mãos que eu faço também. Preciso confessar-te meu pecado. E já ouvi uma vez, ouvindo um vídeo assim, em casa, lavando uma louça, alguma coisa, minha mãe estava lá em casa, você está doido? Como é que você está ouvindo? Eu não estou entendendo nada, como é que você entende? Eu falei, tá bom, minha cabeça é meio agitada, meio acelerada, então consigo, dependendo de quem estiver falando, 1 vez e meia, às vezes até 2 vezes, mas eu não recomendo que você faça isso, não faz bem, tá? Siga nesse momento o meu conselho, não o meu feito, mas muita gente tem feito isso, a gente fica mais acelerado, então cuidado. Mas é que às vezes tem coisas que não vale a pena você dedicar 15 minutos da sua vida para ouvir, aí você botar 2 vezes vai virar 7 minutos, então 7 minutos eu tenho para ouvir isso aqui, mas 15 não. Mas cada um trate da sua vida do jeito que achar melhor, mas cuidado para não ficar com a mente muito acelerada. Eu já tenho a mente acelerada, já desisti de tentar ficar mais devagar, ou tenho me esforçado. Mas, por que eu estou dizendo isso? A gente está muito acelerado e a gente, às vezes, as redes sociais fazem a gente querer passar tudo muito rápido. E a nossa geração tem a mente muito distraída. Muitos têm falado do desafio de você reter a atenção das pessoas por 15, 20, meia hora, 20 minutos, meia hora. As pessoas estão muito distraídas, a gente está com a mente voando. E isso afeta a oração. Quantos já testemunharam de dobrar os seus joelhos na sua casa, às vezes de madrugada, no silêncio, não tem som nenhum. Aquela hora que se você tem ar-condicionado, você está escutando só o motor do ar-condicionado fazendo aquele barulhinho, de tanto silêncio que está, e ainda assim você começa a orar e a sua mente vai embora. Quantos já não passaram por isso? Você quer orar e aí você lembra, tem que pagar uma conta, e tem que falar com fulano, isso está acontecendo. Então, 3 Ds, a distração, muitas vezes tira o nosso foco da oração, o desânimo, porque a Bíblia fala que a esperança que se estende adoece o coração. Às vezes você está orando por uma causa há muitos e muitos anos, há muito tempo, e teu coração é visitado com desânimo. E os desafios. Às vezes você quer orar, tem pessoas que em meio aos desafios oram mais, mas tem pessoas que diante dos desafios cedem ao desânimo e acabam não se dedicando à oração. Porque o que tem nos feito não se dedicar à oração como deveríamos? Será a distração? Não conseguimos nos concentrar para orar? Será o desânimo? Estamos desmotivados para orar? Ou o desafio, as lutas que se apresentam diante de nós? A Bíblia nos revela que Daniel tinha uma vida intensa de oração. Daniel era um homem de oração. E isso independentemente das circunstâncias. Vemos ao longo do livro de Daniel, em todo ele, Daniel se dedicando à oração. Daniel sendo um homem intenso na oração. E Daniel recebendo porções preciosas da parte de Deus nos seus desafios que ele vivenciou. O livro de Daniel, nos 6 primeiros capítulos, mostra histórias que Daniel vivenciou. E dos 7 ao 12, visões que Deus deu a ele acerca do futuro. E alguns outros elementos, como veremos no capítulo 9, a oração de Daniel. E Daniel foi um homem que a Bíblia ela tem algumas curiosidades, que às vezes Deus coloca algumas coisas como se fossem ironias. Daniel foi levado como um cativo para a Babilônia, e aí os reis passaram, Nabucodonosor passou seu reinado a Belsazar, seu filho, Belsazar foi morto, Dario o Medo assumiu, e Daniel continua lá como profeta. Aí vem Ciro o Persa, assume o reinado, e Daniel está lá ainda como profeta. Mostra que o profeta de Deus atravessou os reinos desse mundo, foram passando, e o profeta de Deus continuou lá, um homem de Deus, Daniel. Então, Daniel nos ensina muito sobre a oração. E eu queria chamar a atenção de 3 aspectos aqui, no capítulo 6, e olhando um pouco para antes e depois desse capítulo. Primeiro, algumas experiências de Daniel. Irmãos, uma coisa que nos dá muito vigor na oração são as experiências que a gente tem com Deus. A gente caminhar com Deus nos dá
vivências, e aí você experimenta coisas com Deus, você ora, às vezes você está um pouco desanimado e você força a barra, não, preciso orar, eu preciso jejuar, e Deus enche a tua alma, Deus te enche de alegria. Essas experiências com Deus são valiosas para a gente perseverar na caminhada. Então, experiências de Daniel, relatadas na própria Bíblia, depois veremos a prioridade de Daniel, e depois uma oração de Daniel, que temos registrada aqui nas Escrituras. Então, primeiro, as experiências de Daniel. Antes de vermos as experiências de Daniel, eu quero que você vá comigo lá em Romanos, capítulo 5, ouvimos uma mensagem muito edificante, muito abençoadora, ontem na consagração, ministrada pelo diácono Giovanni, sobre esse texto. Em Romanos 5, eu não vou ler todo o texto, li um trecho na ceia hoje de manhã, e agora à noite vou ler apenas os versículos 3 a 5. Esse texto falou muito ao meu coração no início da minha caminhada com o Senhor, nas muitas tribulações que vivi no passado, e continua falando hoje nas tribulações que vivo no presente. Romanos 5, versículos 3 a 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse versículo 5 é um dos que embasa a doutrina que nossa igreja assume hoje, que todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Vê que Paulo não fala assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado a quem foi batizado no Espírito Santo, que foi dado a quem orava muito, que foi dado ao crente que fala em línguas. Ele fala, foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado, que o Espírito Santo foi dado a todo cristão verdadeiro, todo aquele que reconhece Cristo como Senhor. Esse reconhecimento vem por obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Mas o que eu queria chamar a atenção são os versículos 3 e 4, que diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Então a tribulação ela produz perseverança e experiência. Daniel foi um homem que passou por muitas tribulações. Daniel foi um homem, como ouvimos ontem, não sobre Daniel, mas sobre o texto de Romanos 5 aqui, ministrado pelo diácono Giovanni. Daniel foi um homem que precisou perseverar em meio às tribulações. Mas Daniel foi um homem que teve experiências tremendas com Deus, que levaram a ele a ter esperança. E vamos ver algumas delas. Volte para Daniel, mas agora para o capítulo 1. Dentro dessa primeira temática, desses 3 pontos que veremos essa noite. Primeiro, as experiências de Daniel. Daniel, capítulo 1. Abra lá. Você deve lembrar a história. Daniel foi levado como cativo para a Babilônia, junto com outros jovens do seu povo. Era um escravo, era alguém que foi levado para outra terra. A gente conhece a história, mas às vezes a gente perde um pouco de noção. Imagina você ser sequestrado, você ser colocado numa condução e ser levado para outro país à força e deixar sua terra, deixar sua família, deixar tudo e ser levado para um outro país como prisioneiro de guerra. Foi isso que aconteceu com Daniel, só que ele foi levado como um nobre que seria aproveitado na corte de Nabucodonosor. E aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, leia comigo o versículo 8 bem alto e depois eu vou continuar. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deixe-me continuar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar o Senhor, decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. E olha o resultado disso. Leia o versículo 17 comigo, por favor.
Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Daniel era um jovem resoluto. Ele falou, não quero me contaminar com as iguarias do rei, deixe-me comer somente legumes. Eu já ouvi muito esse texto sendo pregado em encontros de jovens, e é muito pertinente. Nossos jovens têm sido enviados para a Babilônia, que são as universidades brasileiras, especialmente as universidades públicas, mas não somente elas. Mas certamente as públicas são um desafio muito grande para os jovens cristãos, e muitos se afastam da fé. E a gente precisa fortalecer os nossos jovens para eles terem essa resolução que Daniel teve, de não se contaminarem com as iguarias que encontrarão nas universidades babilônicas de nossa cidade complicada do Rio de Janeiro. Daniel foi resoluto e Deus honrou Daniel. Então ele teve essa experiência de fazer um voto com Deus e Deus veio honrar aquele jovem. E vimos aqui que Deus deu inteligência e conhecimento a esses 4 jovens, mas Daniel recebeu ainda inteligência para a interpretação de visões e sonhos. E aí já no capítulo 2, uma outra experiência de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho, e ele fica muito perturbado com aquele sonho, e ele pede que os sábios interpretem um sonho, e os sábios querem interpretar, mas ele nem conhece, ele nem conta o sonho para os sábios, e os sábios ficam nervosos, falam, rei, como é que eu vou interpretar o sonho se você não me contar? E aí Nabucodonosor acha que eles estão querendo enrolar, manda matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel. E olha o que acontece aqui no capítulo 2, versículo 17. Daniel se coloca à disposição para interpretar o sonho, que ele nem sabia qual era. O rei não falou. E no versículo 17 do capítulo 2 diz assim, então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que fizessem o quê? Pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. O que é pedir misericórdia a Deus sobre esse mistério? O que é isso que Daniel pediu para os seus amigos? Era para fazer o quê? Orar. Então Daniel pediu para que eles orassem. Daniel chegou para os seus amigos e falou o seguinte, o rei teve um sonho, ele não contou para mim nem para ninguém, e eu falei para ele que eu poderia interpretar o sonho que eu nem sei qual é. Então, meus amigos, orem, que se Deus não revelar esse sonho, e eu não falar para o rei Nabucodonosor, todo mundo vai morrer, inclusive nós. Então Daniel era alguém que orava e alguém que pedia oração. Não se constranja de pedir oração, não seja o que alguns chamam de crente 6 horas, fica pedindo para os outros orarem e você mesmo não ora. Ore também, mas se precisar, peça a oração. E Daniel pediu assim, orem, clamem a Deus para Deus revelar. E o que acontece aqui, no versículo 19, diz, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então aqui nós vemos uma oração de louvor a Deus, porque Deus deu a interpretação daquele sonho. E essa aqui daria um belo cântico, mas já deu, porque o diácono Marcos compôs um cântico em cima desse belo trecho, e se tiver tempo a gente vai cantá-lo ao final do culto. Então Daniel foi resoluto em não comer dos manjares do rei. Daniel confiou em Deus e Deus revelou o mistério para ele no capítulo 2. Já lá no capítulo 4, o rei Nabucodonosor tem um outro sonho, com uma árvore muito grande, ele não entende nada, e ele chama Daniel, e Daniel tem a interpretação do sonho, e a interpretação era assustadora, porque no sonho Deus estava revelando que Nabucodonosor ia sofrer um juízo de Deus por não reconhecer que Deus é o Senhor. E o que Daniel fez? Daniel foi corajoso e falou isso para o rei. Daniel não escondeu a verdade, ele falou para o rei o que aconteceria e o que aquele sonho significaria. Daniel 4, versículo 24. Esse capítulo 4 de Daniel é quase o ápice da ironia, porque o rei todo-poderoso da Babilônia despreza a Deus, se torna como um animal, fica louco, até ele reconhecer que o Senhor é Deus. Ou seja, quem está no controle?
Não é o rei mais poderoso, não é o Donald Trump, não é o Vladimir Putin, não é o Jun alguma coisa lá da Coreia do Norte, não é o Maduro, agora que não é mesmo, não é o Luiz Inácio Lula da Silva, o Alexandre de Moraes. Quem está no controle, embora esses homens tenham autoridade e poder, quem está no controle é o Senhor. E se for necessário, Deus faz com um rei desses se torne um louco, comendo grama igual um animal, como fez com Nabucodonosor, até reconhecer que o Senhor é Deus. Foi isso que Deus fez com o rei mais poderoso daqueles dias. E aqui no versículo 24, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor o rei. O senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o teu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu... Então quem domina? Quem domina? O céu domina. Esse ano, irmão, só um parênteses aqui, vai ser um ano chato. Copa do Mundo e eleições, misericórdia. Guarde isso na tua mente e carregue isso até outubro. Ou até novembro, se tiver segundo turno. O céu domina. Vamos nos posicionar como cristãos, vamos denunciar o pecado, vamos ter uma posição clara sobre aquilo que ofende a nossa fé. Somos contrários ao aborto, somos contrários ao gênero, somos contrários a muitas bizarrices que são defendidas por homens ímpios, somos contrários à corrupção e injustiça, mas se Deus continuar colocando ímpios para nos governar, continuaremos confiando que o céu domina. Amém? Não perca a amizade. Não brigue com seus familiares, não deixe falar com seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, por causa de política. O céu domina. Ore ao Senhor, se posicione, tenha uma posição clara, mas lembre-se do que está aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 26. O céu domina. Porque Nabucodonosor não reconheceu isso, ele virou um louco. Ele ficou igual um animal, comendo capim, até ele reconhecer que o céu domina. E Daniel teve coragem de falar isso na frente do rei, só que o rei não acreditou em Daniel, e o restante do capítulo 4 mostra que isso aconteceu com Nabucodonosor. E uma última experiência, Daniel capítulo 5, aí já o filho de Nabucodonosor, Belsazar, é o rei da Babilônia, e aqui no versículo 22 do capítulo 5, nesse breve panorama que vimos de experiências de Daniel com o Senhor, nesse mesmo livro, capítulo 22, versículo 22 do capítulo 5 diz assim: e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso que tinha acontecido com seu pai Nabucodonosor, e Belsazar usou os utensílios da casa do Senhor para fazer uma orgia, para fazer bagunça, usando os utensílios da casa de Deus. Versículo 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. O que o rei Belsazar, que estava morrendo de medo, fez? Versículo 29, Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Será que adiantou alguma coisa? Será que isso fez que aquele escrito fosse revertido? O versículo 30 responde essa pergunta. Naquela, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Quem manda? O céu domina. Não é a ditadura da toga, não é
o político A ou B. Eles são usados por Deus nos seus propósitos, muitas vezes trazer juízo sobre uma nação ímpia. Para mim, o Brasil tem governantes tão maus e está tão imiscuído, tão enrolado, numa situação tão complicada como a nossa, porque somos uma nação iníqua. Porque muitos se dizem cristãos e não temem a Deus. Muitos não honram o Senhor. E como disse João Calvino, uma forma que Deus faz de trazer juízo sobre uma nação iníqua é colocar governantes ímpios sobre ela. Então nós temos que orar para que haja arrependimento de pecados, para que pessoas realmente se rendam a Cristo, evangelizar para que pessoas mudem sua conduta, e aí haja paz nas ruas, porque eu creio que nós vivemos um juízo de Deus, irmãos. Então não vamos fazer nada, vamos nos conscientizar, vamos defender as pautas que se alinham com a nossa fé, vamos denunciar coisas que são ofensivas, injustiças muitas que temos visto em nosso país, mas não esqueçamos que o céu domina. Nabucodonosor esqueceu disso, virou um animal, até reconhecer. Belsazar brincou com as coisas de Deus, morreu, mesmo tentando fazer a média com o profeta, morreu naquela mesma noite. Aí assume Dario, que é o rei que está no trono, quando do episódio do capítulo 6, que é o da famosa ocasião em que Daniel é lançado na cova dos leões. Então, o primeiro ponto, algumas experiências de Daniel. Agora, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Olha o que Daniel passou, que vimos aqui. Fora o que Daniel passou, que não vimos aqui. Olha quantas experiências esse homem teve com Deus. Então, esse homem chega ao capítulo 6, já tendo visto o reinado de Nabucodonosor, já tendo visto a ascensão e queda de Belsazar, seu filho, já tendo visto Dario assumindo o trono, ele chega com experiência. Então, a gente precisa ter experiências com Deus, porque como ouvimos ontem, a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. Então, Daniel chega ao capítulo 6 com toda essa experiência, com toda essa bagagem de vivência com Deus. E é isso que a gente precisa ter, irmãos. Muitos estão naufragando na fé, porque não têm buscado ao Senhor, não têm experiências com Deus, é quando vem a tribulação, não persevera, porque não tem experimentado do Senhor. Então, tenha experiências com Deus e creia que Deus há de te fortalecer para as próximas, que hão de vir. E o que acontece aqui em Daniel capítulo 6? Daniel era um excelente administrador no império agora. Está vendo? Deus é muito irônico, irmãos. Você quer ver como Deus é irônico? Leia o livro de Esther. O nome do Senhor sequer é mencionado nesse livro. 10 capítulos, o 10º é pequenininho, e você não vê o nome de Deus no livro de Esther. Mas ali fica claro quem está no comando. Sem citar o nome de Yahvé, o nome do Senhor não é citado de Esther 1 a Esther 10. Mas ali fica claro quem está no comando, quem manda. E quem preserva o seu povo de formas extraordinárias. E dali vem a festa do Purim, que é uma festa que os judeus adotaram para lembrar o grande livramento que Deus deu nos dias de Esther. E Daniel não é diferente. Cai Nabucodonosor, morre Nabucodonosor, cai Belsazar, assume Dario, o profeta está lá, fiel ao Senhor. E esse profeta, Daniel, era um homem íntegro. E aqui no capítulo 6, já lá no versículo 4, diz que os presidentes e os sátrapas ficaram com ciúmes de Daniel, que viram que ele estava crescendo muito. Se você está crescendo muito na sua carreira, em alguma coisa na sua vida, não fique com medo de inveja. Tem crente que tem medo de inveja. Tem crente que atravessa a rua quando vê trabalho na encruzilhada. Crente não tem que ter medo de macumba, nem de inveja, nem de olho gordo, irmãos. Como é que tem um ditado? É praga de... sei que é... Isso. Praga de urubu pobre não pega em boi gordo, um negócio assim. Ximenes é o homem dos ditados. Mas se você não vai ter esse dito popular, e tem um versículo bíblico que está lá em Provérbios, maldição sem causa não encontra pouso, irmãos. Você é crente, você busca Deus, você está orando. Outro dia eu fui lá no final do ano na casa do Nelson, eu tive que parar o carro ali naquela rua, a cruzilhada da casa do Nelson, estou quase marcando um churrasco lá na casa dele, pegando os frangos todos ali. Nelson, deixa que eu levo o frango. Eu quase catei, tinha tanta coisa na encruzilhada. Mas se eu chegar lá com aquela farofa de encruzilhada, os irmãos podem ficar escandalizados, deixa aí. A Brunão tinha muita farofa ali naquela encruzilhada. Irmão, não tenha medo, não tente, não brinque com as coisas espirituais, não leve essas coisas, a gente está brincando aqui, mas a guerra espiritual é uma realidade, mas não tenha medo, irmãos. Maior é o que está em nós, amém? Deus é maior. Então, o crente não tem que ter medo de olho gordo. Ah, não vou falar não, que se alguém ouvir... Alguém uma vez falou que você não deve orar certas coisas para o diabo não ouvir. Pô, de onde tu tirou isso?
da cabeça de algum infeliz que falou isso. Ora sim, abre teu coração na presença do Senhor e nem liga porque o diabo vai ouvir, porque Deus está ouvindo e Ele é que manda. Você tem que rasgar seu coração na presença do Senhor. Agora, no trato com os homens, tenha sabedoria. Às vezes você vai falar alguém, não é que a pessoa vai ter olho gordo, mas você vai gerar um ciúme no coração da irmã, você vai gerar uma fofoca com o teu nome, então tenha sabedoria. Mas não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de trabalho, de feitiçaria. Se estamos no Senhor, Ele nos guarda. Mas ficaram com ciúme de Daniel. E aqui a lição para nós é o seguinte, você está prosperando na sua carreira, no seu trabalho, até nas suas finanças, tenha sabedoria. Por que você ficar se expondo? Você vai gerar outra pecar e você pode gerar alguma coisa contra você, que aí não foi olho gordo, foi artimanhas para prejudicarem Daniel. Só que acontece, o versículo 4 revela que Daniel não conseguiram encontrar nenhum pretexto, porque Daniel era um homem fiel e não se achava nele erro nem culpa. Procuraram algum erro no trabalho de Daniel e não acharam nada. E eles falaram, não tem o que fazer, cara. Não acho o cara não pega um clipe da empresa. O cara não faz nada de errado, não chega um dia atrasado. Bate ponto todo dia. É fiel, faz tudo certo, não tem o que fazer. Aí eles tiveram aquela sacada. A não ser que a gente ache algo na lei do Deus dele. E o que eles fizeram? Mentiram, pois eles falaram ao rei Dario, aqui no versículo 7, que todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, isso é mentira, que Daniel certamente não estava nesse conluio. Eles mentiram para o rei devia ter muita coisa na cabeça, não pensou direito, tá bom, sela isso aí, vai. Por 30 dias ninguém pode fazer nenhuma súplica que não seja ao Senhor, porque eles sabiam que Daniel não passaria 30 dias sem orar. E aqui, se primeiro nós vimos as experiências de Daniel, agora nós vemos a prioridade de Daniel. E Daniel era grande no reino, ele sabia do decreto. E o que ele vai fazer agora? Versículo 10. Daniel 6:10. Quando Daniel soube o quê? Que o documento tinha sido assinado, o que ele fez? Voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu. Fez nada de diferente. Daniel já fazia isso. Daniel não orou só na hora da crise. E o negócio ficou apertado, vou orar. Daniel já orava. Mas aqui é um princípio que na teologia é chamado de princípio da desobediência civil. A submissão às autoridades, ela é uma realidade. Romanos 13 fala sobre isso. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas o limite da submissão às autoridades, isso vale inclusive para a igreja, é quando a submissão às autoridades fere a nossa submissão a Deus. É o que os apóstolos falaram lá em Atos 4 e Atos 5. Importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Por quê? Mandaram eles não pregarem mais o nome de Jesus. Só que Jesus mandou eles pregarem. Aí agora mandaram eles não pregar, eles falaram, não, isso não. Não vou deixar de pregar, porque importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Então aqui Daniel teve uma atitude de desobediência civil. O que ele fez? O rei mandou não orar, mas isso para mim é uma prioridade. Não vou abrir mão, e 3 vezes por dia ele orava. Virado para Jerusalém, que lá em 2 Crônicas há essa ordenança, de quando o povo fosse disperso, eles orassem virados para Jerusalém. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. Tá? Não creia que a água do Rio Jordão é mais poderosa, isso é misticismo evangélico. Você pode beber água daqui, beber água lá do Rio Jordão, não recomendo que você beba água de lá não, se não for muito bem filtrado e fervida. Mas, naquela época fazia sentido orar virado para Jerusalém. Eu queria chamar a atenção nesse segundo ponto da prioridade de Daniel. O que fazer quando chega a tribulação? Lembra que eu falei de 3 Ds? Distração, desânimo e desafios. Daniel está agora diante de um grande desafio. Se ele continuasse orando a Deus, ele poderia ser morto. Porque o rei mandou que por 30 dias ninguém pedisse nada que não fosse ao rei Dario. E o que acontece aqui no versículo 10? Quando Daniel soube, ou seja, no tempo, quando Daniel soube daquele decreto, ele foi resoluto e voltou para a sua casa. Quando você souber de um decreto do rei Dario contra a sua vida, volte-se para a sua casa e faça o que Daniel fez. Vá para o seu lugar de oração e clame ao Senhor. Daniel soube do decreto, foi para sua casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como no seu costume. Daniel orava de joelhos, Paulo orava de joelhos. Lá em Efésios 3 ele fala, por essa causa eu me ponho de joelhos. Então, não quer dizer que Deus só aceita a oração de joelhos, mas é uma boa prática. Porque nós nos humilhamos com o nosso corpo, declarando a Deus que estamos nos humilhando diante dele.
Então, eu queria, rapidamente, algumas lições sobre oração, somente no versículo 10 de Daniel. Quando você souber do desafio do rei, volte para a sua casa, ou seja, para o seu lugar de oração. Quando vier um desafio sobre sua vida, não abra mão da oração, mas dedique-se a ela. Em seu quarto, no andar de cima, Daniel tinha um lugar reservado para oração. Muitas pessoas não oram porque não planejam orar. Muitas pessoas não têm uma vida intensa de oração porque não programam. Alguém disse que se você não planejar, fracassar, fracassar em planejar, você vai planejar fracassar. Acho que é isso aí. Se você fracassar em planejar, você vai planejar fracassar. Planeja a oração, tenha um lugar. Eu lembro quando nos casamos, eu e Tatiana, logo no início do nosso casamento, a gente comprou um tapetinho branco, por acaso era branco, não tem nada a ver de ser branco, para poder orar ajoelhado na beira da cama. E ficava ali para a gente poder ajoelhar. Lá em casa eu tenho umas almofadas, nas minhas madrugadas, depois de passar de cabeça em cabeça lá, orando pelos três, eu costumo ir para a minha sala e botar o meu negocinho no chão, porque o joelho não está tão bom, né? A idade vai passando, então, para não abusar do joelho, eu tenho a minha almofadinha lá para eu me ajoelhar e orar nas minhas madrugadas. Tenha o seu lugar de oração. Daniel volta para casa, sobe ao segundo andar, a janela que dava para Jerusalém, como Deus ordenava. Então, ele separava um lugar e 3 vezes por dia era o seu costume de orar a Deus. Muitas vezes não temos uma vida intensa de oração porque não planejamos. Eu vou orar antes de dormir. Aí está morrendo de sono, assistiu 3 horas de televisão, ficou 5 horas nas redes sociais. O diabo seja repreendido, eu não consigo orar 2 minutos. Claro, você está cansado. A mente está cheia. Deixou a televisão ligada no quarto até 00:30, agora eu vou orar e não consegue, é óbvio. Daniel não. Ele voltou para sua casa, ele tinha um lugar reservado para oração, 3 vezes por dia, como era o seu costume, ele fazia independente do decreto do rei. Pense nisso. Será que na sua casa, por menor que seja, você não consegue reservar aquele espacinho de oração, que é o meu cantinho de oração? É o lugar onde eu reservo tempo na presença do meu Deus. E para concluir, falamos das experiências de Daniel com Deus, que alimentaram a sua fé para tomar essa decisão difícil, que ele sabia que fazendo isso, ia entregá-lo, ele sabia que tinha inimigos. Daniel não era bobo. Então, acho que ele era ingênuo. Depois de tanto tempo no reino da Babilônia, e aqui sob o reinado de Ciro, de Dario, ele não sabia que existiam pessoas que odiavam, queriam seu mal. Claro que sabia. E ele sabia que se ele continuasse orando, ele poderia ser jogado à cova dos leões, mas tendo tido tantas experiências com Deus, tendo uma fé viva, ele foi em frente. E o que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões. Você conhece a história? E passou a noite ali. E o que acontece? Daniel é assistido por Deus na cova dos leões, os leões não atacam Daniel, e o rei no seu palácio fica perturbado. De novo, quem manda? O profeta, na cova dos leões, é visitado e tem paz. E o rei todo-poderoso não tem paz no palácio. E o rei toma uma atitude louca, irmãos. O que o rei Dario fez foi loucura. Porque na manhã do dia seguinte, ele foi na beira da cova e falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, você está aí, mais ou menos isso. Eu não vou ler que o tempo não permite. Aqui, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente conseguiu livrar dos... Isso é loucura, irmãos. Imagina a cara dos servos do rei Dario. Cara, o rei pirou. O cara foi levado na cova dos leões. Ele não durou 5 minutos ali e foi devorado. Isso é fato, porque na sequência jogam os inimigos deles lá e eles nem tocam o chão, já são devorados pelos leões. O que esse rei está fazendo na cova dos leões chamando Daniel? É claro que Daniel morreu. Imagina a cara dos amigos dele olhando assim: esse rei aí está precisando de um psiquiatra. Não existia naquela época. Ficou doido chamando o cara dentro da cova. Já morreu. Só que Daniel responde. Porque Deus era com ele. Mas ele tinha uma vida constante de oração. E ele orou mesmo contra as circunstâncias. E para concluir, falei das experiências de Daniel, da prioridade de Daniel em relação à oração. Vamos concluir lendo um trecho de uma oração de Daniel, que está no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. A partir do primeiro versículo diz assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, lá daquele Dario das covas dos leões, aquele mesmo rei. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi por onde? Que livros são esses? Você sabe que livros são esses? O texto nos diz:
que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta, Daniel está lendo o livro de Jeremias. Ou seja, Daniel era um homem dedicado à oração? Sim, mas Daniel era um homem dedicado à palavra. Não separe aquilo que Deus juntou. Tem muita gente que fala, fulano é uma bênção, orando, Deus opera por intermédio desse irmão, dessa irmã, mas não conhece nada da Bíblia, mas é uma bênção. Ou o contrário, fulano conhece a Bíblia de capa a capa, mas você vê que ele não sabe orar muito bem, não, ele não tem vida com Deus. Não, a gente tem que ter as duas coisas. Daniel era um homem dedicado à oração, intenso em oração, mas era um homem que lia a palavra de Deus. E Deus fala ao coração dele quando ele está lendo o livro do profeta Jeremias, que profetizou lá no capítulo 25, que o exílio babilônico duraria 70 anos. E continua o texto, ó. A desolação de Jerusalém duraria 70 anos. O que Daniel faz? Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Eu não vou ler porque o tempo não permite, mas se você puder, leia essa oração de Daniel na sua casa hoje ou amanhã ou durante a semana e reflita no que aquele homem piedoso que temia e amava ao Senhor faz confessando os pecados do seu povo ao saber que a Bíblia havia determinado, por meio da profecia de Jeremias, que o exílio duraria 70 anos. Então precisamos nos dedicar mais à oração e mais à leitura bíblica. Não separe aquilo que Deus juntou. O crente fiel, fervoroso, ele ama as Escrituras e ama a oração. Claro que alguns têm um chamado para uma dedicação mais intensa à oração, outros ao aprendizado, ao ensino das Escrituras. Mas todo cristão verdadeiro precisa amar ler a Bíblia, como Daniel amava, e precisa se dedicar a ler a Bíblia, e precisa amar e se dedicar à oração. Concluindo, o que tem te impedido de ter uma vida mais intensa de oração? A distração, o desânimo, os desafios, 3 Ds, distração, desânimo e desafios. Algumas dicas breves. Faça como Daniel, sobe do decreto, volta para casa, sobe ao 2º andar, abre a janela, virada para Jerusalém e ora. O que eu quero dizer com isso? Tenha um lugar, sem ser religioso, nem legalista, mas um lugar sagrado para se dedicar à oração na sua casa. Aqui é o meu cantinho de oração. Deixe os seus filhos verem que você não abre mão da oração. Papai, vamos fazer aquilo? Não, agora eu vou orar. No momento da nossa oração da manhã. Até na terça-feira eu preguei sobre o Salmo 5, o Daniel estava aqui. Eu falei, filho, aquele versículo que a gente aprende, Salmo 5:3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Daniel e Raquel estão decorando esse versículo e toda manhã, sempre que possível, tem dias que não é possível, mas na maioria deles ou eu ou a Tatiana, nos reunimos com eles e fazemos a oração da manhã. Ensine seus filhos a priorizar a oração. Tenha o seu 2º andar, o seu local de oração, dá teu jeito. Mas reserva um lugar para a oração. Leia a Bíblia, compre uma Bíblia de papel. Se for o caso, compre uma nova. Ou use a sua que você já tem. Mas leia a Bíblia na Bíblia, de papel. Porque o celular é uma praga para te distrair. Aí entra uma notificação, aí entra alguma coisa. Abandona esse negócio, abra a Bíblia de papel e leia e medite. Você não sabe, a gente não está fazendo plano de leitura esse ano, não sei o que vou ler. Leia o que foi pregado hoje, leia o livro de Daniel essa semana. São 12 capítulos, leia 2 por dia. Você lerá todo o livro de Daniel até o final dessa semana. Leia o que está sendo pregado, o que vai ser pregado na terça-feira, o que foi pregado hoje de manhã. Dedique-se à leitura, dedique-se à oração de forma intensa. De manhã preguei sobre o Salmo 32. Leia os salmos, faça dele a sua oração. Mas reserve tempo e, se possível, um lugar para você se dedicar à oração. Se nós não crescermos na oração, nós vamos ceder ao desânimo, à distração e diante dos desafios. E seja resoluto como Daniel. 3 vezes por dia eu vou orar. Mas o rei falou que não pode. Mas eu sirvo a um rei que é mais poderoso do que o rei Dario. E eu vou orar 3 vezes por dia. E tenha disciplina, irmãos. A gente fala isso é legalismo. Só que a igreja hoje está muito mais para o liberalismo do que para o legalismo. Liberalismo, assim, não teológico, mas no sentido da libertinagem, de você faz o que quiser. Estamos longe do legalismo. O legalismo é aquilo de você fazer tudo religioso. Dedique, separe, eu preciso orar, eu preciso me dedicar, eu preciso me consagrar ao Senhor. E Ele vai tomar as minhas causas. Volte seu coração para o Senhor, busque a sua face. Eu acho difícil você ter um desafio maior do que o de Daniel. Porque a oração de Daniel poderia ter lhe custado a sua vida. E não custou, porque Deus agiu de forma milagrosa e botou um anjo para fechar a boca do leão. Senão ele teria morrido na cova dos leões. Confie no Senhor e dedique-se à oração.
Deus vai te honrar. A oração, às vezes, é igual exercício físico. Eu estou meio enferrujado, mas uma hora eu vou voltar. Mas quando você, né, os fisioterapeutas de plantão aí, né, Nelson, Sara, Luciene, importante, né? Então, siga o exemplo da irmã Silvia. Ela e Cleonice estão lá na academia direto, malhando. Isso aí. Mas se eu vou voltar para a academia amanhã, eu vou dormir mal, de segunda para terça-feira. Eu já fiz academia, não dá para perceber que eu nunca fui um cara assim, né? Mas já me dediquei um pouquinho, porque eu estou enferrujado demais, irmão. Então, mas pretendo voltar a fazer atividade física, aí você vai pegando disposição e vai se acostumando, seu corpo vai reagindo. A nossa vida de oração muitas vezes é assim, irmão. Se você não ora nem 5 minutos por dia, ore 5 minutos. Se você ora 5 minutos, se estou andando, eu vou correr, se estou correndo, eu vou voar, como cantamos. Ore 10 minutos, ore 15 minutos, mas dedique-se à oração. Tenha o seu quarto no andar superior, tenha o hábito de orar 3 vezes por dia, ore com seus filhos antes do almoço, ore antes de jantar, ore ao acordar, ore antes de dormir, mas ore! E se você está andando, corra. Se está correndo, voe. Mas lance-se nas veredas da oração. E deixa Deus trabalhar. Porque Deus nos dá recompensas preciosas quando priorizamos a oração. E eu sei disso muito bem, e sei que muitos aqui também o sabem. Então vamos orar.